Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. E esse sistema respiratório a gente vai fazer hoje uma explanação geral, tá? Então, sexta-feira a gente vai trabalhar só com os pulmões e cavidade pleural. Depois a gente vai trabalhando separado cada órgão, mas hoje nós precisamos aí aprender uma visão geral desse sistema respiratório. Então, como a gente está trabalhando com a parte da cavidade pleural, né, do tórax aí, nós estamos trabalhando com os órgãos que estão na região torácica. No entanto, na região torácica, nós vamos encontrar dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema circulatório. O sistema circulatório foi o objetivo das nossas aulas passadas. Agora, nós vamos estar trabalhando com o sistema respiratório. Então, aqui nós temos uma explanação geral nessa figura, mostrando todo o aparelho respiratório, né? Então, aqui nós vamos observar na região do tórax a presença dos pulmões. Então, existem dois órgãos, pulmão direito e pulmão esquerdo. Nós vamos observar a traqueia, né, que ela é um órgão situado na região do mediastino. E essa traqueia, ela vai enviar brônquios para o pulmão direito e pulmão esquerdo. E a gente vai trabalhar também dentro desse sistema respiratório, que são uma parte superior e uma parte inferior. Então, existe o sistema respiratório, parte inferior e a parte superior. O sistema respiratório, ele é um conjunto de tubos que tem como função levar esse ar até os pulmões. Para quê? Para que ocorra a troca gasosa. Então, nessa explanação geral aqui, a gente pode observar que o músculo diafragma, ele está aí, é uma estrutura, né, que vai separar a parte torácica da parte abdominal, e ele funciona aí como um músculo da respiração. A gente começa o sistema respiratório na região da face. Nessa região da face, nós vamos observar que ele vai começar esse sistema respiratório por um esqueleto ósseo, né, por um nariz, que é o órgão que vai trazer o ar para dentro do corpo humano, né? Então, esse ar fora, exteriormente aí, ele tem que passar para dentro do corpo e vai ocorrer as trocas gasosas. Então, um ar frio externamente, ele tem que passar internamente pela região do nariz para ser filtrado e aquecido, e esse ar vai ser direcionado até a região dos pulmões. Então, externamente, nós vamos trabalhar com o nariz externo, que é uma estrutura que está no plano mediano, né? E essa estrutura, ela tem um formato piramidal. Então, se a gente observar a vista lateral aqui desse nariz, nós vamos observar que tem duas narinas, narina direita e narina esquerda. Então, tem ossos do lado direito e do lado esquerdo. Esse osso, ele vai ser formado, né? Essa parte do nariz vai ser formada por uma porção óssea e uma porção cartilaginosa. Então, nós vamos observar que o nariz, ele tem um formato de pirâmide, né? Então, aqui a gente observa a base desse nariz. E de cá a gente está observando, ó, que ele tem um formato triangular. Bom, então o nariz, ele vai apresentar uma raiz, que a gente vai considerar aqui, que é o ponto entre o osso frontal e os ossos nasais. Ele apresenta o dorso desse nariz, né? Então, toda essa parte que é o dorso do nariz. A ponta desse nariz é chamada de ápice. E vamos encontrar as abas do nariz, né, que é formada pelas cartilagens
alares aí desse nariz, ok? Bom, então, olha lá, ó. O nariz ele vai ser formado pelos dois ossos nasais, direito e esquerdo. Existe, né, a parte desse nariz que é cartilaginosa, formada aí, então, pela cartilagem do septo. Nós vamos encontrar a cartilagem do septo do nariz. Uma cartilagem nasal lateral. Então, aqui é a cartilagem nasal lateral. A cartilagem alar maior. E a cartilagem alar menor. Fazendo, né, um corte sagital, para a gente observar as estruturas internas desse nariz, nós vamos observar que o sistema respiratório, nessa parte superior, nós vamos encontrar uma estrutura que é chamada de cavidade nasal. Aqui a gente está observando a chegada de estruturas lá vindo do osso frontal e fazendo comunicações com essa cavidade nasal. Então, observamos aqui, ó, a presença do osso nasal. Deixa eu só trocar a cor. A presença aqui, então, do osso nasal, né? Esse osso nasal, ele tem o osso nasal direito e esquerdo, então ele faz a parte do nariz aí, né? Da raiz desse nariz. Depois nós vamos ter a região do dorso, na qual a gente vai observar a presença das cartilagens, cartilagem alar maior e as cartilagens alares menores aí, que fazem, né, a forma desse nariz. Bom, passado isso, a gente entra numa estrutura aqui, ó, que é formada por esqueleto ósseo, que são as conchas nasais. Então, nós vamos encontrar uma concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Essas conchas nasais, elas funcionam aí como se fosse uma estrutura para aquecer esse ar. Elas são estruturas ósseas, porém elas são revestidas de membrana mucosa. Essa membrana mucosa ela é revestida de epitélio pseudoestratificado, né, ciliado, e que faz o que? Que a movimentação desse epitélio pegue as partículas, né, maiores, aí, maior que 2,5, e faça o que? Elas vão ficar fixadas nesse epitélio e vai ocorrer aí um processo de filtração e decomposição desses produtos. Material particulado acima de menor que 2,5, né, a partir de 2,5, ele vai entrar na circulação sanguínea. Então, essa membrana mucosa vai pegar esse material e vai levar para dentro da circulação. Na circulação vai percorrendo, né, todo esse mecanismo de circulação sanguínea e pode entrar nos pulmões e pode ocorrer aí, então, substâncias que estão no ar, que são exemplos, né, poluentes, podem entrar na corrente sanguínea. Então, por exemplo, fumaça do cigarro. Mesmo que você não fume, essa fumaça do cigarro pode entrar nessa cavidade nasal e o que vai ocorrer? Ela pode adentrar na circulação sanguínea. É o que pode ocorrer muitas das vezes com as mães que são fumantes, usam drogas, né? Elas ingerem, fumam aí uma maconha. Isso pode adentrar nessa cavidade nasal e fazer a troca gasosa aí, né? Entre a placenta e da mãe, né? Com o feto. Então, vai ocorrer, então, aí a presença dessa membrana mucosa que vai revestir essa cavidade nasal. E no interior dessa cavidade nasal, então, agora,
Entre os espaços que a gente encontra as conchas nasais, nós vamos encontrar espaços aí que são chamados de meatos. Então, são os meatos nasais. Então, nós vamos encontrar o meato nasal superior, um meato nasal médio, né, e o meato nasal inferior. Esses meatos nasais, eles funcionam como estruturas para aquecer o ar e a deposição das partículas maiores. Então, quando esse ar passa entre esses meatos aí, ocorre o aquecimento desse ar e a deposição de material particulado, substâncias aí de peso que vão ficar nesse epitélio pseudoestratificado. Bom, então existe aí a cavidade nasal, ela tem uma abertura anterior e uma abertura posterior. Nessa abertura aí posterior, o que vai acontecer? Nós vamos observar que a cavidade nasal, ela vai sendo alargada e depois ela tem um afunilamento. O afunilamento dessa cavidade nasal aí, a gente chama de coanas, né? Que é o afunilamento passando da cavidade nasal para a nasofaringe. Então, existe um teto aí dessa cavidade nasal, formada aí pela lâmina cribiforme, e um teto inferior aí, que é formado aí pelo o osso da maxila, né, pelo processo palatino. Bom, aqui já mostrando então essa cavidade nasal agora com o septo nasal. Esse septo nasal, ele é cartilaginoso também, só que ele também é revestido aí por uma membrana mucosa. Então, o septo nasal, ele separa a narina direita da narina esquerda e não vai haver comunicação entre essas narinas. A entrada dessa cavidade nasal, nós vamos observar pela narina direita ou narina esquerda a presença, né, de pelos. Esses pelos aí são chamados de vibriças. E essas vibriças, elas ajudam na filtração também do ar, impedindo aí que entre material, né, que não seja filtrando aí materiais mais pesados, por exemplo, se tiver vamos supor, asinhas de inseto, essas coisas, elas ajudam nisso. A retirada, né, desses pelos vai ocorrer a entrada desses materiais aí no interior da cavidade nasal que estão no ar, né? Então, material dentro do ar, muito pó, muita poeira, pode tudo entrar aí no interior dessa cavidade nasal. Posterior, como eu falei para vocês, ó, então, essa cavidade nasal, ela anteriormente ela é maior e posteriormente, ó, vai tendo um afunilamento. Nesse afunilamento dessa cavidade nasal, nós chamamos de coanas. Então, tem uma abertura anterior e a abertura posterior. A abertura posterior vai ser a comunicação entre cavidade nasal e a nasofaringe. Observamos aqui, então, a lâmina cribiforme, superiormente, fazendo o teto superior. O teto, né, pelo osso palatino. Limite anterior pela cartilagens, né, e o osso nasal. E posterior, nós vamos trabalhar aí com as coanas. Retirado, né, então, aí, a presença do septo nasal, ele continua, mas sem o revestimento mucoso. Agora, só mostrando para vocês quais são os ossos que compõem aí essa cavidade nasal. Então, a gente vai relembrar isso, né? Então, tem lá a lâmina perpendicular do etmoide, a crista galli. Nós vamos observar anteriormente aqui o osso frontal, todo aqui o osso frontal.
Anteriormente, osso nasal. Observem toda a cartilagem do septo nasal. O osso vômer fazendo, ó, o limite posterior desse septo nasal. Limite inferior pela maxila. Posterior, osso palatino. Então, essas são as estruturas aí desse septo nasal. Aqui, então, ó, mostrando toda a cavidade, né, desse septo nasal. A gente pode observar a lâmina cribriforme. Aqui, ó, projeções do nervo olfatório. O seio esfenoidal. E aqui a gente observando, ó, o afunilamento dessa cavidade nasal, mostrando aí as coanas, né? Então, aqui cavidade nasal. E aqui a gente já iniciando a nasofaringe. Então, observe que o septo nasal, ele é uma estrutura mediana. Já as paredes laterais dessa cavidade nasal vão ser formadas pelas conchas nasais. Então, a gente vai trabalhar com a concha nasal média e inferior, e a superior, ela tá mais escondida, a gente não consegue observar aí nessa imagem. A abertura que vai de uma parede lateral a outra é chamada de abertura piriforme. Pode ocorrer, então, no interior dessas cavidades nasal, né, um desvio de septo, fazendo o que, então? Que uma cavidade nasal dessas, né, à direita ou à esquerda, ela se torne mais fechada. Então, o ar, ele fica prejudicado ali, a pessoa tem momentos que respira mal. Então, as paredes laterais da cavidade nasal, a gente só vai conseguir observar elas na vista, né, num corte sagital, se ocorrer a retirada do septo nasal. Então, nós temos essas estruturas, que são estruturas turbinadas, que a gente pode falar, que são formadas de projeções ósseas, que são as conchas nasais. Então, nós vamos encontrar a concha nasal superior, concha nasal média e a concha nasal inferior. Observem aqui, então, ó, toda essa parte aqui é a concha nasal superior, concha nasal média e aqui a concha nasal inferior. Observem que esses espaços entre as conchas nasais, ó, então esse primeiro espaço aqui é o meato nasal superior, aqui embaixo outro espaço, meato nasal médio, e aqui um outro espaço, né, todo esse espaço da concha nasal inferior até a parte superior, inferior, né, desse teto da cavidade nasal, toda essa porção aqui é o meato nasal inferior. Traçando o ponto, né, desse afunilamento aqui, a gente observa a região das coanas, já iniciando aqui, então, a nasofaringe. Então, nessa peça aqui, a gente está observando, né, a retirada, né, do septo nasal e a entrada aqui, ó, as vibriças, concha nasal superior, média e inferior. Os espaços entre elas aqui, ó, a gente vai observar que são os meatos nasais. Então, esse ar entra na região da cavidade nasal, ele vai ocorrer a deposição do material particulado pesado nessa mucosa nasal.
parte vai ser absorvido pela circulação sanguínea, outro, o epitélio, vai fazer aí a formação, né, para eliminação dessas estruturas que chegarem aí, tem que sair, né? Aqui, então, a disposição entre a região, né, entre as coanas e a cavidade nasal, mostrando aqui já a região da nasofaringe, a região do toro tubário e o ósseo da tuba auditiva. Então, o vestíbulo do nariz, que é a entrada desse nariz, é formado, né, por epitélio escamoso estratificado, ele é contínuo com a pele, né? O restante do nariz, então, cavidade e seios paranasais, é o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Já existe um outro epitélio, né, que é lá em cima, próximo à lâmina cribriforme, que a gente vai falar, ó, abaixo da lâmina crivosa tem o nervo olfatório e os orifícios da lâmina crivosa. Então, nós vamos encontrar um epitélio olfatório, o epitélio pseudoestratificado e o epitélio escamoso estratificado. Mas isso vocês vão trabalhar na histologia. Então, os seios paranasais são o quê? São espaços que a gente vai encontrar nessa calota craniana, né? Então, lembra lá quando nós estudamos os ossos pneumáticos? São ossos que a gente vai encontrar os seios paranasais. Então, a principal função, né, desses seios é manter os ossos dos crânios, né, os ossos do crânio mais leve. Uma função secundária é fornecer muco para a cavidade nasal, então a deposição desse material particulado, dessas substâncias pesadas, né, que vão entrando aí na cavidade nasal, elas formam esse muco. Então, essa cavidade nasal também, né, ela vai ajudar como ressonância para a produção do som. Aqui um exemplo, então, da região, né, dos seios paranasais, da disposição deles. Nós vamos encontrar o seio frontal, seio maxilar, o seio etimoidal. Aqui novamente a disposição, então observa esse seio frontal, ele vai estar na parte anterior do osso frontal. O seio etimoidal, que hoje a gente fala de células etimoidais, então existem as células etimoidais anteriores, médias e posteriores, e o seio maxilar. Mas internamente, ó, a gente vai encontrar o seio esfenoidal. Então, seio frontal, células etimoidais, seio esfenoidal e o seio maxilar, correspondentes aos ossos, osso frontal, osso etimoidal, osso esfenoidal e o osso maxilar. Aqui, então, mostrando para vocês a região, né, das conchas nasais com esses ossos. Então, aqui, ó, a presença do seio frontal, aqui também é o seio frontal. Nós vamos encontrar aqui agora o septo nasal, separando a narina direita da narina esquerda. As células etimoidais. Aqui nós vamos encontrar, ó, concha nasal média, concha nasal superior, concha nasal inferior. Então, novamente, ó, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. E todos esses espaços aqui são as células etimoidais. Num corte sagital, para a gente observar a presença do seio frontal, o seio esfenoidal. Aqui está mostrando essa estrutura para vocês, que é o recesso esfeno-etimoidal, que é o quê? É um espaço posterior à concha nasal superior
e a entrada do ósseo do seio esfenoidal. Então, o que é isso está trazendo de informação para a gente? O seio esfenoidal, ele vai ter produção de muco, às vezes inflamações. Essa inflamação, essa produção de muco na região desse seio esfenoidal tem que sair. E vai sair através do ósseo aqui, ó, do seio esfenoidal. Só que cai aonde? Então, a drenagem desse seio esfenoidal é feita pelo ósseo do seio esfenoidal, que vai cair ali no recesso esfenoetimoidal posterior à concha nasal superior. Aqui nós temos a concha nasal inferior e aqui a concha nasal, concha nasal média e aqui a concha nasal inferior. Então, vão ter entre essas regiões desses meatos nasal superior, médio e inferior, vão desembocar algumas estruturas que vão estar trazendo a drenagem do seio frontal, do seio esfenoidal, do seio etimoidal e do seio maxilar. Aqui mostrando em rosa para vocês, ó, toda a disposição das células etimoidais. Essas células etimoidais são divididas em células etimoidais anteriores, médias e posteriores. Mostrando aqui a presença, ó, agora do seio maxilar, né? Então, aqui no interior, esse seio maxilar, concha nasal inferior. Aqui mostrando, então, a disposição aí, né? Foi feito um corte superior, mostrando a separação aí de um septo frontal. Então, aqui um septo frontal. Aqui mostrando para vocês a parte orbital do osso frontal. E o que é mais interessante, olha só, a abertura do seio frontal e o infundíbulo etimoidal, que é a abertura aí da passagem da drenagem do seio frontal. Aqui mostrando uma vista superior, né, do osso, a gente observando, ó, o osso frontal, toda essa parte anterior, de forma que a gente observe dentro, ó, esse espaço aqui, dentro do osso frontal, que é o seio frontal, direito e o esquerdo. Depois, nós vamos observar, ó, que tem a lâmina cribiforme, que é onde passa toda a lâmina cribiforme aqui, ó, aonde vão passar o nervo olfatório. E aqui, ó, a gente vai observar as células etimoidais. Então, todos esses espaços aqui são as células etimoidais. Então, tem células etimoidais anteriores, médias e posteriores. Aqui, posteriormente, ó, mostrando os seios esfenoidal. A vista lateral, então, olha que legal, ó, foi lá na região orbital e fez a dissecação aí das células etimoidais anteriores. Então, nós conseguimos observar as células etimoidais anteriores e as células etimoidais posteriores. Aqui é um esquema em 3D mostrando aí a comunicação aí dessas células etimoidais com algumas estruturas da cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, ela também vai ter comunicação com o ducto nasolacrimal. Então, algum momento, né, as lágrimas podem cair, né, desembocar no interior da cavidade nasal. Então, aqui mostrando toda a presença, né, do seio frontal, o seio maxilar, o septo nasal, mostrando a narina direita e a narina esquerda, e as comunicações aí da região das cavidades nasal.
Então, como eu falei para vocês, existe aí, então, o ducto nasolacrimal. Esse ducto nasolacrimal tem a produção das lágrimas, né, que vai cair externamente na face, como pode mandar lágrimas para o interior da cavidade nasal. Então, aqui mostrando, ó, que esse ducto nasolacrimal, ele vai abrir no interior aí da cavidade nasal. Então, como que ocorre aí, né, essa correlação desses seios, né, paranasais? Existe uma estrutura que é chamada de complexo ósseo-meatal. Esse complexo ósseo-meatal nós vamos trabalhar nas próximas aulas, que a gente vai ter aí a parte do sistema respiratório inferior e a parte do sistema respiratório superior. Então, nós vamos estudar com cuidado aí, separado, cada estrutura, que é o que? As comunicações, onde cada seios paranasais, eles vão desembocar no interior da cavidade nasal. Isso é importante, por quê? Porque o médico precisa fazer aí uma drenagem desses seios paranasais. Então, como que é feita a drenagem do seio frontal? Como que é feita a drenagem do seio maxilar? Aonde desemboca as estruturas aí do seio maxilar? Aqui é um desenho esquemático, né, mostrando aí todo esse complexo ósseo-meatal desembocando nas regiões da cavidade nasal. Então, nós vamos observar, ó, o seio frontal, aonde que esse seio frontal está desembocando. Então, hoje a aula é uma aula introdutória. Eu preciso que vocês leiam aí o capítulo do sistema respiratório dessa cavidade nasal, da parte superior, para a gente estar discutindo depois. Por quê? Nas próximas aulas a gente entra repetindo essas estruturas, mas também falando aí sobre irrigação, inervação, né? Toda a vascularização dessa cavidade nasal. Então, é muito importante que vocês façam uma leitura antes, até porque para nossa aula não ficar tão cansativa nesse modelo online. O seio frontal, ó, ele vai desembocar onde? Está desembocando posteriormente, né, numa região aí que a gente chama de recesso esfeno-etimoidal. A gente tem as conchas nasais, as células etimoidais anteriores, médias e posteriores. Toda essa estrutura, né, turbinada aqui desses ossos no interior da cavidade nasal, ó, mostrando as conchas nasal superior, média e inferior, e mostrando esse complexo ósseo-meatal. Aqui, então, a desembocadura, né, das comunicações dessa cavidade nasal, né, desses seios com a cavidade nasal. Então, observe aqui, ó, o seio frontal, ele vai ter comunicação com a região do meato nasal médio. As células etimoidais posteriores e o seio e o ósseo aqui esfenoidal vai entrar no recesso esfenoidal. Aqui a gente já observa, ó, que as células etimoidais, partes das etimoidais anteriores médias, elas vão desembocar no meato nasal média, e aqui a gente observa, ó, a desembocadura, né, do ducto nasolacrimal no meato nasal inferior. Observem que todo esse complexo ósseo-meatal, e o que ele vai fazer? Ele vai jogar, né, toda essa produção de buco para a região da nasofaringe. Então, existem comunicações com o ducto nasolacrimal. Então, nós vamos ver lá, o número 1 é o ducto nasolacrimal. Número 2, as células etimoidais. O seio maxilar e, posteriormente, o seio etimoidal. Aqui, novamente, né, não precisam preocupar agora, eu vou passar rapidinho, mas só para vocês entenderem, ó, observem, então, ó,
o seio frontal. Aonde que esse seio frontal ele vai desembocar? Ele tem que desembocar em algum local. Observe aqui o ósseo maxilar, que vem lá do seio maxilar, ó, ele está entrando no meato nasal inferior. As células etimoidais anteriores, ó, elas estão desembocando, ó, no meato nasal médio. E já no meato nasal posterior, né, meato nasal superior, o que a gente vai encontrar? Ó? O seio esfenoidal, sai a drenagem mucosa pelo ósseo e parte aí das células etimoidais posteriores. Então, as células etimoidais posteriores, ó, também caindo nesse recesso. E vão todo mundo, ó, para onde? Para nasofaringe. Aqui, novamente, eu não vou entrar em detalhes hoje nessa estrutura, porque depois nós vamos trabalhar novamente a vascularização, né, dessa área. E então eu vou repetir isso. Então, essa primeira aula eu só preciso que vocês relembrem os ossos da cavidade nasal, para a gente ir trabalhando isso daí. Então, novamente, ao interior dessa cavidade nasal, nós vamos encontrar as comunicações, né, que vão ser nesses meatos nasais. Nos meatos nasais vão ter as comunicações desses seios, a drenagem desses seios. Então, aqui, resumidamente, ó, para vocês, o seio frontal, ele vai drenar direto para o infundíbulo do meato nasal médio, para a cavidade nasal e vai para a nasofaringe. Existe uma estrutura que é a bulha etimoidal, formada aí, né, uma parte óssea. Ela vai mandar, né, drenagem para o meato nasal médio, vai cair nessa cavidade nasal e vai para a nasofaringe. O seio maxilar vai drenar para a região do infundíbulo, cai no meato nasal médio, cavidade nasal e depois nasofaringe. O seio esfenoidal faz a drenagem para o recesso esfenoidal, adentra na cavidade nasal e vai para a nasofaringe. Então, aqui mostrando, ó, uma drenagem entrando no ósseo do seio esfenoidal. Este ósseo, né, ele vai desembocar posteriormente a concha nasal superior. Aqui mostrando concha nasal inferior. O que vai cair? Inferior não, gente, média, tá? Concha nasal média. E aqui não tá tão nítida, mas a concha nasal inferior. Os espaços entre elas, meatos nasal superior, médio e inferior, aonde vai desembocar as aberturas aí desses seios. Aqui para mostrar, ó, a região do seio esfenoidal e esse seio esfenoidal aqui com a presença de muco. Então, concha nasal superior, média e inferior, meato nasal superior, médio e inferior. Observem aqui as vibriças, né? A abertura desse nariz. Parede, então, como eu falei para vocês, essa daqui é a parede lateral. Delimitando aqui para vocês, né, o afunilamento dessa cavidade nasal, a gente encontra as coanas e aqui uma estrutura, o toro tubário, com essa abertura aqui, ó, que é o ósseo da tuba auditiva. Aqui, dando só para vocês uma pequena introdução, mostrando como que é feita a drenagem dos seios. Então, entrando aqui para a região do ósseo, né, da narina, aqui a abertura da narina,
e adentra, ó, lá na região do seio frontal. Aqui o seio esfenoidal e aqui mostrando, ó, um balão entrando lá na região do seio maxilar. Então, nós falamos aí para vocês toda da cavidade nasal. Essa cavidade nasal, ela é inervada pelo bulbo olfatório, aí, pelos nervos do bulbo olfatório, na região superior e anterior. Isso vai fazer com que tenha o olfato aí internamente, né? A gente vai sentir esse olfato. Aqui, então, ó, o bulbo olfatório, né? Que é a dilatação. E aqui foi retirada a membrana mucosa para a gente observar, né, a presença desses nervos olfatórios. Aqui, como eu falei para vocês, é a entrada, né, da fumaça, do material particulado no interior dessa cavidade nasal. Os materiais pesados são depositados nessa membrana mucosa e o que não é depositado, que fica ali, que passa, que é o material particulado 2,5, ele vai em direção ao pulmão. Dentro desse sistema respiratório, então, nós vamos trabalhar com órgãos que são superiores. Então, por exemplo, a faringe, ela é um órgão, né, músculo membranoso, e ela vai pertencer tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Ela tem em torno aí de 13 centímetros de comprimento e ela está situada posterior à cavidade nasal. Essa faringe, então, ela vai ter 3 divisões. Uma divisão que vai da região dos coâneos, uma região que vai posterior à região aqui das coanas, então vai da região das coanas até a úvula palatina. Então, essa região aqui é chamada de nasofaringe. Depois, da região da úvula até a epiglote, nós estamos falando da orofaringe, né? Ou bucofaringe. Abaixo da laringe, né? Na região aqui da epiglote, até a região do ádito da laringe, essa região nós estamos trabalhando a laringofaringe. Então, a faringe, né, ela tem comunicações com o nariz através das coanas, a boca com as fauces, o ouvido médio com a tuba auditiva, a faringe, a glote e o esôfago. Como que a gente vai observar isso, então? Aqui, então, ó, na região da nasofaringe, a gente viu que é a comunicação, né, entre a nasofaringe e a cavidade nasal. Como que pode ocorrer uma comunicação aí? Tanto da entrada do ar, quanto durante um alimento, se a pessoa está comendo um alimento, bebendo uma água, esse alimento pode o quê? Adentrar para a região da nasofaringe e para a cavidade nasal e sair pelo nariz. Aqueles casos em que às vezes a pessoa está comendo ali e começa a sair comida pelo nariz, né? Um arroz, o refrigerante. Por quê? É a falta de controle dessa região. Já na boca, né, na orofaringe, tem comunicação com as fauces. Então, a gente vai ter a cavidade bucal e a região da orofaringe. Então, o limite entre a cavidade nasal e a orofaringe vai ser pelas fauces. Depois a gente vai trabalhar sobre essas fauces especificamente numa vista melhor. O ouvido médio, né, que é a tuba auditiva. Então, a gente tem ali, ó, o toro tubário, e ali nesse interior nós vamos encontrar o ósseo da tuba auditiva. A laringe, né,
pela glote e a região com a comunicação aí com o esôfago. Fechando posteriormente, né, essa região aí da faringe, vai ter um recesso, que é um espaço, né, entre o tubo da laringe e a passagem aí, ó, do esôfago. Então, esse recesso é chamado de recesso piriforme. Aqui mostrando para vocês, então, né, essa comunicação das coanas. Então, aqui o toro tubar e aqui mostrando para vocês o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Vou só desligar ali o meu relógio. No interior dessa nasofaringe aqui, a gente vai observar também um recesso, que é a tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea, ela é aí uma estrutura de um órgão linfóide. Na parte bucal também, nós vamos encontrar uma outra tonsila, que é chamada de tonsila, nesse caso aqui, é uma tonsila que está localizada na região da orofaringe, mas que é a amígdala. E nessa estrutura, nós vamos observar, ó, o arco palato-glosso e aqui o arco palato-faríngeo, que é a região das fauces. Então, entre a região das fauces aqui, ó, nós vamos encontrar a amígdala. Outra tonsila que a gente pode encontrar é na raiz da língua, são esses tecidos linfóides aqui, né, esses buraquinhos, posteriormente já na raiz da língua, que a gente encontra aí a tonsila lingual. O espaço que vai entre a raiz da língua e a epiglote é chamada de valécula epiglótica. Então, aqui, ó, a gente observando a epiglote, toda a raiz da língua, e existe uma prega, que é a prega glossoepiglótica, que está localizada aqui, ó, medialmente, entre esses espaços aí das valéculas. Então, aqui mostrando, ó, a região das fauces, né? Já na orofaringe, o limite entre cavidade nasal, posteriormente o início dessas fauces. Aqui saindo, ó, da aqui a gente observando, ó, a úvula. Dessa úvula sai um arco anterior, que é o arco palato-glosso, e vai sair um arco posterior, que é o arco palato-faríngeo. Entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo, existe aqui a presença, ó, dessa tonsila palatina, que é a amígdala. Aqui novamente, né, mostrando aí a parte da laringe, né, da faringe. Então, eu já falei para vocês orofaringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, e aqui mostrando a relação do esôfago posteriormente. Novamente, né, os limites, né, dessa nasofaringe, da orofaringe e da laringofaringe. Então, aqui, ó, toda a cavidade nasal, a úvula. Então, esse espaço aqui é a nasofaringe, da úvula até a epiglote, orofaringe, da epiglote até a entrada do átito da laringe, a laringofaringe. Posteriormente, aqui a gente observa o esôfago. E aqui já a continuação, né? Toda a laringe, as cartilagens da laringe, e aqui já a presença da
traqueia.